Medicina. História da medicina. A medicina é uma das ciências mais antigas desenvolvidas pelo homem. Nos registros históricos, há relatos de atividade médica já na antiga Grécia, na civilização egípcia, na China e outros locais. A princípio, era baseada na manipulação de ervas e tratamentos naturais. Símbolos e seus significados. Ambos têm origem da mitologia grega, em que Asclépio é o deus da medicina, sendo, portanto, marca da tradição médica, e o Hermes, que é o deus do comércio, dos viajantes e das estradas, o qual foi associado à simbologia médica posteriormente. Em geral, o significado do bastão relaciona-se com a árvore da vida, madeira ligada ao ciclo da morte e nascimento, ao poder e ao lado místico inicial. Já a serpente é o símbolo da astúcia e da sagacidade, do bem e do mal, baseado na Bíblia. Associada também à saúde e à doença, representa o poder de rejuvenescimento pela troca periódica da pele. Hipócrates, o pai da medicina. Grego que viveu entre os anos de 460 a 377 a.C. É assim considerado por ter criado as bases da ética médica e os princípios de conduta e ação. Veio de uma família que praticava algo que originou depois a medicina. Liderou a escola de Cos, cujo intuito era analisar as patologias independentemente de suas causas e buscar a cura. Bases e princípios éticos atuais. As bases das práticas atuais advêm da cultura grega, pois a sociedade ocidental baseia-se principalmente nos conhecimentos, filosofias e fundamentos teóricos derivados do princípio da razão. São, assim, importantes no processo primordial do avanço da medicina Hipócrates e Aristóteles, que fez vários estudos de anatomia dos órgãos de animais. Grades do curso: Anatomia, Biologia celular e molecular, Fisiologia, Histologia, Imunologia, Patologia, Oftalmologia, Traumatologia e Ortopedia. Tempo de curso. Em média, o curso dura 6 anos, mais 2 anos de especialização. O custo médio das faculdades varia de R$ 4.200 a R$ 8.558. Os campos onde podem atuar. Ao todo, são 43. Os principais são Saúde Pública, Medicina do Trabalho, Dermatologia, Cardiologia, Oncologia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Radiologia, Pneumologia, Geriatria, Endocrinologia, Ortopedia, Angiologia, Cirurgia Plástica e Infectologia. Relações do estágio. O estágio é obrigatório? Sim, existem 2 modalidades, o internato e a residência. O internato é realizado nos próprios hospitais universitários, mantidos pelas instituições de ensino, ou em hospitais conveniados com as faculdades. A residência médica é feita em hospitais-escolas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Tanto no internato quanto na residência médica, os alunos dos profissionais têm de cumprir um programa pré-estabelecido, concluindo os ciclos de formação. Para atuar como médico, precisa ter cursado medicina, estar registrado no Conselho Regional de Medicina. A residência médica garante ao profissional o direito de obter imediatamente, junto aos Conselhos Regionais de Medicina, o título de especialista, o que não ocorre com quem faz especialização em instituições não credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica. Perfil do profissional. Profissional emocionalmente equilibrado, apto para lidar com as suas próprias dificuldades existenciais e capaz de transmitir à comunidade e aos pacientes a confiança e segurança indispensáveis ao exercício da profissão médica. Formação moral, ética e humanística indispensáveis ao exercício digno da profissão de médico, fazendo-se merecedor da irrestrita confiança que lhe será dispensada na relação médico-paciente.
na interação com os colegas médicos, com outros profissionais da equipe de saúde e com a comunidade. Visão social do papel do médico, compromisso com a cidadania, levando-o a aceitar atividades de planejamento, gestão e política de saúde que lhe forneçam os meios para atingir seus objetivos profissionais. Senso de responsabilidade profissional com capacidade para autoavaliação, aprendizagem continuada e o espírito científico que o conduz à observação, à análise e produção de soluções para os problemas de saúde. Capacidade de comunicação interpessoal e de comunicação com grupos e comunidades. A renda mensal da profissão. O ganho inicial é de 2,3 mil. O ganho escalão intermediário é de cerca de 6,5 mil por uma jornada de 62 horas semanais. E o ganho no auge é de 12 a 18 mil reais. Boa parte das instituições de ensino oferece disciplinas práticas já no início do curso, mas lidar com pacientes só a partir do 3º ano, nas disciplinas profissionalizantes e no treinamento em atendimento. Esse é o Dr. Carlos e ele vai explicar um pouquinho sobre pediatria. Bom, como é o seu dia a dia? O dia a dia de um pediatra é um dia que pode ser que tenha, seja cheio de novidades. Apesar de serem consultas, muitas consultas durante o dia, sempre são situações diferentes, são situações que trazem surpresas, trazem coisas boas, coisas ruins, mas assim, são coisas interessantes no nosso dia, sabe? Para quem gosta da área da pediatria, normalmente a gente tem isso como uma regra. Você fez que faculdade? Eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Tá? Sim. Sou da turma de 75, tá? Sou velho. E você escolheu pediatria de primeira, assim, ou você teve alguma dúvida? Não, quando eu estava na minha faculdade, você passa nos primeiros anos como área básica, então você tem que aprender de tudo. Né? Você vai passando nas áreas, depois que você faz o curso básico, e nessas áreas às vezes você pode se interessar por uma ou outra especialidade. E naquela época eu já tinha vontade mesmo de ir para a área de pediatria. Ah, entendi. E o que te incentivou a fazer para a pediatria, escolher essa profissão? Para escolher a especialidade de pediatria tem que gostar mesmo. Você tem que gostar da criança, porque você sabe que existe uma série de situações que vêm junto com a criança, que são a ansiedade dos pais, que muitas vezes atrapalham em vez de ajudar, assim, apesar de a gente ter que entender isso, que isso faz parte. Toda mãe, por ver o filho doente, vai achar que o filho dela vai ter um problema grave, e toda mãe acha que o filho dela está mais grave que os outros. Né? Então isso gera uma situação assim inesperada para nós, né, que pediatras, depois que a gente vai passando o tempo, percebe que isso faz parte mesmo do cotidiano. Né? Eu acho que apesar de ser uma área assim, muito cansativa, é uma área exaustiva, assim, uma área muito interessante. Sim, sim. E como deve ser o perfil de uma pessoa que quer exercitar essa profissão? Você precisa ter uma condição psicológica boa, você tem que ter um bom preparo, uma boa formação, entender que você vai receber uma criança junto com toda essa angústia, com toda essa situação negativa, do desespero dos pais de ver o filho doente. Apesar de não ser uma situação tão fácil, né? É uma situação que você entende que faz parte daquilo que você precisa fazer. Ah, sim. E o que faz as pessoas desistirem dessa profissão? Então, para você ser pediatra, como eu disse, você tem que gostar mesmo do que você faz. Gostar de crianças, você tem que gostar daquilo que você vai enfrentar, porque é uma coisa, para quem gosta, é uma coisa muito boa. Lidar com criança é uma coisa muito saudável, muito prazerosa. Lidar com criança é uma coisa que tem retorno, principalmente quando você consegue captar esse retorno da criança no decorrer da consulta, nos tempos que você faz, como você, entendeu? Como a gente lidou com você desde pequenininha. Sim. Então a gente tem prazer assim, em ver vocês crescerem. A gente já está tratando a segunda geração, que seriam os filhos dos pacientes que eu tive, que eu cuidei desde pequeno.
Então isso dá prazer, você vai na rua ou vai em algum ambiente coletivo, um restaurante, um mercado, e você é notado que você está lá, então quem a criança às vezes vem e te abraça, isso é uma coisa muito gostosa, né? Então isso talvez seja o lado positivo das coisas, e para quem gosta, isso é muito bom. Agora, vamos supor que você entende que é uma área que você tem que estudar muito, você tem que estudar sempre, porque como você vê, fazem vacinas, depois surgem as reações, as resistências das vacinas, porque surgiu agentes mais novos que são resistentes, então precisa ter cuidados especiais, você tem que ter um suporte, um intelectual bom, você tem que ter boas informações, você tem que ter os congressos em ordem, as atualizações em ordem, as reciclagens direitinho, né? Porque você sempre tem que aprender mais. Agora, existe o outro lado seria não gostar daquilo que eu faço, aí não tem nem como tentar fazer. Tá? Então isso não tem acontecido muito, porque houve muitas mudanças, né? Eu sou formado há 36 anos, houve muitas mudanças de lá para cá. Então as pessoas preferem coisas que talvez tragam melhor rentabilidade. Hoje em dia o serviço público, o serviço de emergências é um serviço muito cansativo, estressante demais. Então, principalmente na área de pediatria, acho que todas as áreas são, mas na pediatria muito também, então às vezes acaba desestimulando aquele que prefere fazer uma coisa um pouco mais light, vai? Sim, isso existe. Então tá bom, obrigada, viu, pela ajuda. Nada, sempre as ordens que precisar, estamos aqui. Obrigada.